Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Dando continuidade ao nosso projeto bimestral Mulher Contemporânea. Nós, grupo de língua portuguesa, formado por mim, professora Sueli, da comunidade Jockey Club, pela Viviane, professora do Itaperi, e pela Rogelma, professora da Barra do Ceará. Gente, nós vamos trabalhar essa semana com uma autora que já conhecemos, a autora Coralina. A nossa preocupação foi trazer um texto que fale de muitas palavras, né, que tragam mensagens importantes que nos façam refletir. Então, o texto vai trabalhar com esses elementos. A professora Rogelma vai fazer a leitura do texto, vai mostrar para vocês qualidades que são importantes para que a gente reflita. Nós estamos trabalhando com muitas personalidades femininas da língua portuguesa, mulheres escritoras de grande nome, reconhecida pela Academia Brasileira de Letras, imortais e contemporâneas. Elas fazem parte da nossa vida, então devemos conhecê-las. Nós já falamos, já aprendemos a biografia de algumas delas. Carolina Maria de Jesus, que foi a primeira mulher negra reconhecida, escritora e traduzida para muitos países. Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, que foi nossa primeira mulher da Academia Brasileira de Letras, nossa cearense. Além dela, nós estudamos com Flávia Venceslau, e agora, novamente, com Coralina, ok? Gente, além disso, nós também estamos trabalhando com o nosso conteúdo, com os conhecimentos essenciais da língua portuguesa. Hoje, nós vamos falar de dois temas. O público-alvo. O que é o público-alvo? O público-alvo são estratégias textuais que nós vamos direcionar para um tipo de público. E esse público vai especificar os objetivos e o tipo de leitor. Então, o público-alvo é muito importante quando a gente faz a leitura de um texto. E também vamos falar sobre as inferências textuais. O que é isso? São elementos textuais que estão relacionados com a compreensão da leitura do texto, com a interpretação do texto. Esses elementos, as inferências textuais, eles podem estar dentro do texto ou fora do texto. Por exemplo, quando eu falo no texto sobre a maternidade, as informações que estão ditas são inferências explícitas. Por quê? Porque elas constam naquele texto. Dentro do texto você identifica essas informações. Mas quando eu falo da maternidade de maneira geral, você vai pensar em situações que dizem respeito à maternidade. Então, são inferências implícitas. Por quê? Porque elas estão na nossa mente. E aí nós vamos ter que pensar, refletir para poder compreendê-las, para poder entender aonde o autor quer chegar. Por isso que ler é muito importante. Leitura do texto nos enriquece, não somente nos nossos conhecimentos, mas também na nossa linguagem,
o que seria da nossa gramática se nós não soubéssemos a leitura. Então, tudo parte da leitura. Ler, falar para poder escrever. Não é isso? São as propostas e as habilidades que temos que desenvolver dentro de uma linguagem e dentro de um idioma. Tá certo, pessoal? Gente, agora vocês vão ficar com as professoras de vocês. Lá nós vamos ter o texto de hoje, a atividade e tudo isso que eu falei, tá bom? Nos apontamentos teóricos. Um abraço a todos, fiquem todos bem, todos com Deus. Até a próxima semana.